Olá a todos, hoje vamos apresentar a versão final para 2025 do Menta Digital. Neste vídeo vamos mostrar apenas as componentes que nós desenvolvemos ao longo deste ano. Vamos aqui então dar login na plataforma e vamos começar então pela nossa primeira componente aqui no Menteval. Bem, então como primeira componente, nós desenvolvemos um script de exportação de um fecheiro CSV. Nós decidimos, juntamente com a equipa toda, não colocar esse script de exportação através de um botão diretamente no website. A maneira que nós arranjamos foi então modificar o endpoint, acrescentando então o exportar underscore risk. Bem, então, depois de efetuada a transferência, vamos então abrir então, o fecheiro. Neste fecheiro podemos encontrar todas as informações relativamente às avaliações de risco feitas por todos os participantes. Podemos então encontrar aqui o nome do participante, a associação a que ele está associado, o peso, a altura, entre outras coisas. Estes dados futuramente podem ser utilizados então pelos profissionais de saúde para fazer então utilizando técnicas de data science que nós aprendemos no nosso curso, para então analisar todos os dados e estatísticas referentes a todos os participantes. Passando então aqui para o Mentacog, nós estivemos a trabalhar numa das componentes mais importantes aqui do Mentacog, que é então a criação dos grupos. Esta parte é muito importante, pois é dentro dos grupos que está todo o programa do Mentacog. Ou seja, ao criar um grupo, cria-se as sessões, cria-se tudo o que são as atividades, os jogos, tudo o que são os membros dos grupos. Ahm, e esta função, na altura, estava com muitos problemas de guardar dados, ou seja, havia muitos dados e muitas coisas que não eram criadas e associadas corretamente. Ou seja, nós depois fizemos uma completa reestruturação aqui da view do, da criação. Inclusive depois aqui também tinha outro problema que era dava para criar grupos mesmo não estando tudo os campos todos preenchidos, o que dava depois uma falsa sensação de que tínhamos criado o grupo e na verdade não tínhamos, e também acabámos por resolver isso com alguns scripts de JavaScript. Bem, passando então aqui para uma parte mais de infraestrutura, foi uma das principais partes onde nós nos focámos neste projeto, foi então em muitas coisas relacionadas a DevOps, e uma das coisas principais que nós fizemos foi passar o ambiente de desenvolvimento para ser containerizado. Ou seja, criámos aqui, utilizando o Docker Compose, onde criámos três serviços. Um serviço para a base de dados Postgres. Criámos também um outro serviço que faz o insert do fecheiro de dump da base de dados para dentro do serviço da base de dados. Este fecheiro é um dump test, ou seja, todos os dados que aqui estão não são dados críticos de pacientes que nós já recolhemos, ou seja, são apenas dados de testes com todos os tipos de roles e de participantes, para nós conseguirmos testar localmente, mesmo sem estar a alterar dados de utilizadores reais. Depois temos por fim também o serviço do web, que faz então a criação do Django e corre a aplicação. Nós aqui dando então Docker Compose Up, os serviços vão começar a ligar. Por fim, depois daqui de alguns segundos, os serviços estão todos iniciados e podemos aqui então localmente, passando então aqui para localhost, e conseguimos ter então aqui acesso à versão localmente. Depois, por fim, como podemos ver aqui na versão localmente, os dados a que temos acesso são dados de participantes que nós próprios criámos, dummy, e como podemos ver aqui também temos dados para todas as roles que são necessárias aqui no Menta Digital. Bem, passando então para a próxima componente que implementamos. Depois de algumas conversas com os nossos orientadores, percebemos então que a página inicial do Menta Digital estava um pouco desatualizada e precisava de uma modernização. Por isso, desenvolvemos um protótipo no Figma com uma proposta de design mais atual e apelativa. Apresentámos então esse protótipo aos nossos orientadores e felizmente eles gostaram bastante do resultado e deram-nos então luz verde para avançar. Esta era então a página antes dessa reformulação.
E agora esta aqui é a versão final da plataforma, já com um outro aspecto e um CSS muito mais moderno. Bem, para além disso, desta modernização à homepage, ainda existiam alguns erros dentro do website, como por exemplo, depois de termos o login efetuado, como estamos aqui a fazer, não era possível então fazer o logout. Corrigimos então essa componente e agora, após login, como conseguem observar, é possível fazer o logout. Bem, então, embora já tenhamos feito algumas melhorias relativamente ao website, ainda existem alguns bugs críticos relativamente então à autenticação. Por exemplo, se tentarmos aceder efetivamente à nossa plataforma e quisermos voltar à homepage, é efetuado automaticamente o logout, o que não é o aconselhável. Bem, passando então aqui para uma das partes mais importantes aqui do nosso projeto, que foi também na parte de infraestrutura. Nós, durante o desenvolvimento do projeto, tivemos muitos problemas para conseguir colocar dar deploy da versão mais atualizada na VM no servidor da Lusófona. Tivemos muitos erros e era um processo que era muito manual e que dava bastantes problemas. Então, da mesma maneira como fizemos com o ambiente de desenvolvimento, decidimos criar um ambiente de produção muito mais moderno e todo containerizado, usando também Docker e Docker Compose. Como podemos ver aqui, muito parecido a como está no ambiente de desenvolvimento, mas adaptado para estar operacional em produção. Criámos aqui então o serviço de base de dados Postgre, criámos também o serviço web que trata do Django. E aqui uma parte muito interessante, decidimos também então criar um serviço do NGIX, ou seja, a nossa arquitetura de produção tem um NGIX containerizado, que é gerido então aqui por este Dockerfile e por estas configurações que nós fizemos direitinhas para funcionar. Como já tinha referido, a arquitetura anterior tinha muitos problemas para nós fazermos o deployment em questões até de ser muito manual, ou seja, decidimos então também criar uma pipeline de deployment, ou seja, de CI/CD, utilizando GitHub Actions, com o objetivo de fazer o deployment todo automático da plataforma. Aqui podemos ver o nosso shared deploy, que basicamente o que estamos a fazer aqui é criar uma actions, onde primeiro o projeto é corrido numa versão de testes para correr todos os testes da aplicação, no caso de eles estarem criados, e garantir que a aplicação passa em um número de testes e certificações. E depois então é criada então a Action Deployment, onde o código todo é copiado, o código é todo copiado para dentro da VM, aqui utilizando, ou seja, ele cria aqui um .env diretamente dentro da aplicação, ou seja, o GitHub Actions faz a criação diretamente, utilizando as chaves secrets que nós temos formatadas no nosso repositório, para estar o mais seguro possível. E depois é feito então diretamente na VM o compose dos serviços, que coloca automaticamente a aplicação toda operacional, inclusive o NGIX a servir como reverse proxy. Bem, agora para mostrar como funciona esta solução de deployment e do nosso ambiente de produção na prática, vamos aqui então, por exemplo, fazer umas alterações ao nosso ficheiro, aos nossos ficheiros, por exemplo, fazer aqui no Styles, colocar esta cor a branco, por exemplo. E aqui, por exemplo, na nossa equipa, vou trocar o meu nome para Tomás Neves, porque não? Agora, o que iríamos fazer, ou seja, supondo que isto seria alterações muito maiores a componentes da aplicação, iríamos então fazer Docker Compose da versão do ambiente de desenvolvimento, para testar e garantir que todas as nossas alterações ficaram corretamente. Bem, como podemos ver aqui, ao fim do Docker Compose correr tudo, e ao vermos aqui a aplicação localmente, podemos ver que a alteração foi efetuada. Isto aqui, por exemplo, está a branco. E se formos aqui à equipa, vemos que eu agora me chamo Tomás Neves. Aqui, por exemplo, podemos ver a nossa versão que está atualmente em produção, ou seja, está no servidor, que ainda está como estava antigamente, ou seja, estava azul, e o meu nome ainda estava Tomás Neves.
Bem, depois de validarmos então localmente que as componentes estão como nós queremos, temos que acionar então a pipeline de deployment. Como é que fazemos isto? A pipeline de deployment é acionada quando é feito um push ou um pull request para o main, ou seja, o que nós depois iríamos fazer aqui então era dar commit e dar push para o repositório. Depois aqui então de fazermos o pull request, podemos confirmar aqui no repositório que já temos aqui uma action pendente no GitHub. E se formos ver aqui então, ele agora está a correr em todo a pipeline deploy. Bem, como podemos ver aqui então, no GitHub Actions, toda a pipeline deployment foi passada com sucesso e sem nenhum problema. Então agora se formos então ao domínio mentadigital.pt, que é onde está neste precisamente o nosso MVP, ou seja, a nossa versão em produção, podemos ver aqui então que as alterações foram feitas, e se formos aqui, por exemplo, à equipa, vemos então também que foi feita a alteração. A nossa versão em produção atualmente está alocada numa VM no DigitalOcean. Fizemos inicialmente como versão para testes de staging, mas acabou por ficar então o nosso MVP aqui no DigitalOcean, onde também pegámos um domínio, onde registámos o domínio de mentadigital.pt, neste caso o que está alocado ao servidor da Lusófona neste momento é o mentadigital.com. Uma parte muito importante aqui de salientar é que, como já tinha referido, ambas as bases de dados no ambiente de desenvolvimento e de produção são diferentes. Ou seja, aqui no ambiente de produção nós temos um fecheiro de dump files que tem os dados já críticos, que tem já dados críticos de utilizadores. Este fecheiro não se encontra versionado aqui no repositório em termos de segurança. A única coisa que não é automática então aqui na nossa pipeline deployment é então a introdução deste fecheiro de dump file no serviço de base de dados. Ou seja, a primeira vez que se associa então a nossa pipeline deployment e o nosso ambiente de produção a uma nova VM, temos então que acessar diretamente o servidor e fazer então a exportação do fecheiro, a importação do fecheiro para dentro do serviço de base de dados. E a partir daí, o volume, ou seja, já está criado dentro do volume com os dados. As próximas pipelines que sejam acionadas, já não é preciso vir cá colocar a base de dados vai estar sempre atual.